Graça e paz. Diga para o teu irmão como é bom ter você aqui nessa noite. Graças a Deus, muito feliz, depois de alguns dias de folga, né? Mas confesso que já estava com muitas saudades. Quem esteve na vigília na sexta-feira aqui, levanta sua mão. E os irmãos que não estiveram, eu quero agradecer desde já pelo carinho dos irmãos e tenho certeza da oração dos irmãos também. Mas é muito bom, estava com saudade já de poder estar aqui junto com vocês. Amém, queridas? Diga graças a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que nessa manhã foi algo assim maravilhoso. Confesso para vocês que eu estou até agora assim impressionado da maneira que eu fui impactado ao ministrar essa palavra. Eu já tinha falado bastante ao meu coração no momento que eu estava fazendo essa palavra, mas hoje pela manhã foi um momento muito especial. E eu quero que Deus faça da mesma forma, mas eu sei que a sua necessidade pode ser diferente das pessoas que estiveram no culto da manhã. Mas uma coisa é certa, diga para o teu irmão, você será abençoado nessa noite. Abra sua Bíblia então em Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4. Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4. Quem achou, se coloque sobre os pés, em reverência à palavra de Deus. Quem não achou, pega uma carona aí com o irmão. Vão te ver assim. Ou acompanhe no PowerPoint, que já está disponível aí para você poder ler junto conosco. Amém, irmãos? Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Deixa eu ler novamente, irmão. Impressionante o que Tiago escreve aqui para nós. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Feche teus olhos. Amado Deus de Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor pela alegria de poder estar mais uma vez diante da tua presença e poder ser ministrado com essa palavra, que já me edificou muito pela manhã. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem uma revelação para essas pessoas que aqui estão. Por isso, Deus, eu peço a Ti agora que possamos aquietar os nossos corações, aquietar os nossos pensamentos e voltarmos para esta palavra, para recebermos do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Cumprimento o teu irmão, diga para ele uma boa palavra. Tome os assentos. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra com um tema: atenção nos faz crescer. Diga comigo, atenção nos faz crescer. Irmãos, é algo impressionante o que Tiago escreveu aqui. Olha só, não sei se você entendeu, irmão, mas olha só o que o Tiago escreveu aqui. Ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha só o que ele está dizendo, irmão. Ao contrário de nós reclamamos. Parece que ele está aqui até falando uma coisa absurda, tirando o sarro. Não, ele não está brincando. Ele está dizendo assim: meus irmãos, considerem um motivo de alegria
o fato de vocês passarem por diversas provações. Mas por quê? Porque ele diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé vai produzir o quê? A perseverança. E deve ter uma ação completa, ou seja, num todo, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então, irmãos, o que nós observamos, que ele está dizendo, que nós não devemos ficar reclamando das dificuldades, das provações. Ele está dizendo que nós devemos considerar as nossas provações, as nossas dificuldades que nós vivemos. Ele está dizendo para nós considerar isso, irmão, um motivo de alegria. Ou seja, eu devo ficar contente quando eu estou sendo provado. Eu devo ficar feliz quando eu estou vivendo provações. Por quê? Porque ele prossegue dizendo o seguinte, pois vocês sabem que a prova dessa sua fé, ou seja, o motivo de você começar a ser provado por essa situação que você está vivendo, vai te fazer uma pessoa mais perseverante. Você vai ficar, mais perseverante, você vai ficar mais dentro do mesmo foco, você não vai se afastar daquilo. E essa perseverança, ele diz, irmão, que vai te trazer amadurecimento. Você vai se tornar uma pessoa mais íntegra. Então, irmãos, ele está dizendo que as provações não vêm para nos matar, as provações não vêm para nos destruir, as provações não vêm para dizer que você está fora da presença de Deus, mas a provação que nós passamos, ele diz que isso tem que ser um motivo de alegria, porque é através dessas provações que você vai amadurecer. Então, aquilo que nós chamamos, irmão, que você chama de algo que Deus não está te ouvindo, Deus não está contigo, pois essas coisas que você está vivendo, essas dificuldades, é que vai te fazer você amadurecer na sua vida. Eu, por exemplo, eu tenho 51 anos, mas nesses meus 50 anos, eu confesso algo para vocês, passei por muitas provações, passei por várias situações, e confesso que em todas elas que eu passei, reclamei bastante, me queixei bastante. Mas por quê, irmão? Porque nós não tínhamos esse entendimento que o Tiago aqui está nos revelando. O irmão Tiago estava dizendo para mim, Zé Carlos, você tem que ficar contente quando você está sendo provado. Mas que brincadeira é essa? Quer dizer, a coisa vem, me tira a minha alegria, me tira a minha paz, me tira a minha felicidade, e eu tenho que ficar contente? Pois é complicado. Mas ele diz que isso vai fazer eu me amadurecer. Então hoje, quando eu olho para os meus 50 anos, que estou vivendo os 51 agora, eu vejo que eu sou a pessoa que eu sou o pai que eu sou o marido que eu sou o pastor que eu sou essa pessoa pelas provações que eu vivi e amadurecimento. Então, quer dizer, a pessoa que foge de todo o conflito que está vivendo, ele nunca vai crescer. Você pode ver, você conhece pessoas que têm, só tem tamanho, mas, irmão, parece, não tem maturidade nenhuma. Por quê? Porque todas as pessoas que fogem dos conflitos não tem amadurecimento. Eu estava viajando, os irmãos sabem, estava de férias, e eu cheguei para minha esposa e falei assim, vamos embora, Dina. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu só estou comendo, bebendo, dormindo, minhas roupas já não cabem mais em mim, engordei demais. A última vez que eu tinha subido na balança, já tinha engordado 3 quilos, agora não tive mais coragem de subir. Então, falei, vamos embora, porque eu estou crescendo. E todo crescimento gera um desconforto. Tá vendo minha situação, né? A roupa pegando, camisa estava ficando curta. Por quê? Porque todo crescimento gera um desconforto. Então, você não pode reclamar do que você está passando, porque isso que você está vivendo não é para destruir. Olha o que o Tiago está dizendo. Isso é para amadurecer. Amém, irmãos? Então, eu quero dizer para você que essa tensão, ela nos leva a crescer. Eu acredito aqui que a maioria de vocês já viu um redemoinho. Quem já viu um redemoinho? Né? A maioria de vocês já viram. Para mim na televisão já viram também. Né? Ou seja, você sabe o que é um redemoinho, irmãos? O redemoinho, na verdade, é um encontro de forças contrárias, que elas se chocam. Ou seja, no momento que essas forças contrárias se chocam, esse ponto quando se choca, chama-se tensão. É nesse ponto, que existe a tensão dessas duas forças. Ou seja, essas forças opostas
Tipo, se você observar, quando o vento frio, ele encontra o vento quente, ou quando uma pressão de baixo é maior que a pressão de cima, então aí nós temos um redemoinho, porque é o encontro dessas duas forças contrárias que provoca essa tensão e vira um redemoinho. Então, irmãos, o redemoinho aponta para a situação de tensão em nossas vidas. Por quê? Porque o redemoinho, ele é esse estado, ele nos revela na nossa vida espiritual esse estado tenso que nós vivemos, essa sensação de medo, essa sensação de incerteza, essa sensação de preocupação, de enervamento, a pessoa fica nervosa. Por quê? Porque é esse conflito dessas duas forças, e todos nós passamos por isso. Todos nós, de vez em quando, estamos vivendo essa tensão, esse choque dessas duas forças. Você diz, puxa vida, eu sou crente, eu não deveria ficar desse jeito. Mas por que você sente medo? Por causa desse conflito dessas duas forças. Por que você às vezes fica tão preocupado, fica tenso? É algo que nós não deveríamos sentir, mas nós sentimos. Por quê? Porque é o encontro dessas duas forças contrárias. As coisas começam a acontecer porque nós queremos que tudo aconteça de uma forma joinha, não é verdade? As coisas sejam tudo certinha. Mas o que Tiago está dizendo aqui é o contrário. Que quando essas forças contrárias vêm chocando com aquilo que nós temos vivendo, isso vai virar um redemoinho. O negócio vai ficar difícil. O negócio vai ficar complicado. E é nesse momento, irmãos, que nós observamos que nós precisamos perseverar. Por quê, querido? Porque é nesse momento que nós ficamos tensos. É nesse momento que existe aquela sensação de medo, por causa do conflito. Quantas pessoas aqui não sentem medo? Quantas pessoas aqui não estão preocupadas? Quantas pessoas aqui não estão vivendo situações de incerteza? Quantas pessoas estão aqui, sabe, ultimamente têm vivido, sabe, o enervamento muito grande, qualquer coisa é motivo de ficar nervoso. Pois isso é uma tensão. Esse é o conflito das coisas que está acontecendo na sua vida. Essas forças contrárias. Ou seja, você não estava preparado para isso que você está vivendo agora. O negócio veio e começou a acontecer na sua vida. E você agora, olha só a sua situação. Então, mas isso, como disse o nosso irmão Tiago, esse conflito, essa tensão que você está vivendo, a Bíblia diz que é motivo de alegria. Aí você diz para mim, pastor, você está de brincadeira, meu. Quer dizer que é motivo de alegria esse momento tenso que eu estou vivendo na minha vida? Você está dizendo que isso é motivo de alegria, esse momento de preocupação que eu estou vivendo na minha vida? Você está dizendo que é motivo de alegria esse momento de incerteza, de preocupação, de enervamento, quando tão nervoso? Pois é o que o Tiago está dizendo aqui para nós. É motivo de alegria, porque é essa tensão que vai te levar a lugares mais altos, irmão. É esse momento de conflito que vai te amadurecer. As coisas, irmãos, não vão acontecer na sua vida porque nós somos bonzinhos, não. Você não vai amadurecer. Você pode ver que não existe crescimento quando não há um conflito. Não existe, irmão. Não existe o crescimento. Por exemplo, eu estou aqui com muitos jovens. Tem jovens aqui que, irmãos, parou de estudar. Pararam de estudar. Por quê? Que é moleza. Acho que a vida é feito, sabe, de brisa. Você está enganado, filho. E sabe o que vai acontecer? Amanhã depois você não vai ter nada na vida. Mas por quê? Tem gente, irmãos, que ele foge do conflito. Ele foge do momento da dificuldade. Agora, amanhã depois você vai conversar com um jovem desse, você vai ver, irmãos, a limitação da inteligência dele. Aí você vai ver um outro, irmão, que tem ralado, estudado, feito faculdade, 2 faculdades, e aí chega ao ponto, você vai conversar com a pessoa e fala, puxa vida, como a pessoa, ela é uma pessoa inteligente. Mas por que ela é inteligente? Por quê? Porque ela não parou. Ela não parou. E quando você para, irmão, quando você para de viver esse momento de conflito, você para de crescer. Hoje eu observo que muitas pessoas, irmãos, eles querem algo fácil para a vida deles. Eles querem algo que não tenha custo nenhum. Mas lá na frente,
você vai se arrepender. Eu conheço várias pessoas, irmãos, que depois que casa fala, sabe de uma coisa? Eu vou voltar a estudar. Eu tenho que voltar a estudar. Tudo errado. Quer dizer, tinha que ter estudado, se formado, não é verdade? Se preparado, para depois se casar. Não quer beijar logo, né? Então é bom beijar. Olha aí agora você. Não é bom beijar? Só que agora você já acha que beijar não é tão bom assim não. Por quê? Porque agora você vê só, agora vai virar um conflito muito grande. Porque você tem que trabalhar, você tem que estudar, e quando chega em casa tem que fazer comida, tem que lavar roupa, tem que passar roupa, e amanhã de manhã tem que acordar cedo para trabalhar outra vez. Você fala, mas meu marido, meu Deus do céu, eu já não aguento mais, esse marido não me entende, ele não me ajuda. Não é que ele não te ajuda. Não é que ele não te ajuda. É que na verdade você fez tudo errado. Então, irmãos, nós temos que aprender a entender esses momentos. Por isso eu quero deixar uma proposição aqui para você, dizendo o seguinte: quando forças contrárias se chocam, produz uma tensão. Quando essas forças contrárias se chocam, ela produz em nossas vidas uma tensão. Então, o que produz uma tensão em nossas vidas? Vamos compartilhar 4 pontos, irmãos, para nós entendermos o que a tensão pode produzir em nossa vida espiritual. Primeira coisa, irmãos, a tensão ela tem poder de nos levar para cima. Diga comigo, a tensão tem poder de nos levar para cima. Mas também, irmãos, nós podemos usar essa tensão que acontece nas nossas vidas, essa tensão, essa experiência que nós adquirimos com essa tensão, ela pode nos levar a um nível mais alto de espiritualidade, a lugares mais altos. Elias, por exemplo, ele viveu algumas experiências, eu quero citar apenas algumas delas bem rápido. Primeira experiência que nós vemos, Elias teve uma experiência de tensão, no momento, irmão, que ele teve um encontro com Acabe. 1 Reis 7:1 disse, o Senhor, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. É um momento de tensão na vida de Elias, porque Deus chega para ele e disse assim, Elias, você vai até Acabe e vai dizer para Acabe o seguinte, só vai cair uma gota de orvalho sobre a terra no momento que você dizer que vai cair. E Elias foi lá diante de Acabe e disse isso para ele. Só que agora Elias começa a viver uma tensão muito grande. Elias agora começa a entrar numa tensão, por quê? Porque agora ele é obrigado a fugir de Acabe. Porque agora Acabe quer matar Elias. E como vocês conhecem a história, Elias fugiu. Durante 3 anos e 6 meses não houve chuva naquele lugar, naquela terra. Passando esses 3 anos e 6 meses, Deus volta para Elias novamente e diz, Elias, agora você vai até Acabe e prove para ele que existe Deus em Israel. E a Bíblia diz que Elias foi, vamos subir no Monte Carmelo, vocês vão com seus profetas e nós vamos lá clamar, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus que nós devemos servir. E a Bíblia diz que eles subiram no Monte Carmelo, e ali o Acabe reuniu todos os profetas de Baal, juntamente com os profetas de Jezabel, começaram a clamar a Deus, Deus não respondeu nada, e Elias disse, agora é a minha vez. E quando Elias clamou, a Bíblia diz que fogo do céu desceu. A Bíblia nos diz que Elias disse, vamos matar todos os profetas de Baal. E assim foi feito, irmão. Agora, o que acontece, irmãos? Elias achando que todo mundo, depois de ter visto aquela glória de Deus, aquela manifestação, Elias achava, irmãos, que o povo ia se converter, mas não se converteram. Mas passando esse tempo agora, nós vemos Elias vivendo uma segunda tensão. Ele agora, irmãos, está diante de Jezabel. Jezabel ouvindo falar o que Elias tinha feito com os profetas de Baal e os seus profetas. Jezabel faz o quê? Jezabel manda um recado para Elias e diz, Elias, saiba de uma coisa. Do mesmo jeito que você fez com os meus profetas e os profetas de Baal, eu vou fazer com a sua vida. Elias agora entra novamente numa tensão muito grande. A Bíblia diz que debaixo de um pé de árvore, lá em 1 Reis 19:4, a Bíblia diz que Elias, irmãos, ele pede a morte. Deus disse assim, Elias, tira a minha vida, Deus. Olha só o que a tensão faz, irmão. Eu não estou falando de um homem qualquer, estou falando de um homem que há poucos minutos, ou melhor dizer, há poucos momentos, ele clamou a Deus e Deus mandou fogo do céu. Agora esse mesmo homem cheio de fé, olha só o que a tensão traz para nós, ele agora pede a morte. Ele pede a morte, dizendo, não,
Eu não sou melhor que os meus pais, nem os outros profetas. Então, irmãos, Elias, naquele momento de tensão, ele, em vez de perseverar naquele Deus que mandou fogo, não, pelo contrário, ele cede. E ali, irmãos, entra um desgosto no coração dele. Depois disso, irmão, Elias, ele vive uma terceira experiência de tensão. Agora é com Acabe e Jezabel juntos. Acabe e Jezabel. A Bíblia diz que Acabe e Jezabel queria uma vinha de Nabote. E a Bíblia diz que eles foram lá, matar e tomar a vinha. E aí Elias vai lá e confronta eles e diz: pois do mesmo jeito que o sangue de Nabote foi derramado sobre essa terra, o seu sangue vai ser derramado também, Acabe. E por último, nós vemos, eu quero dizer para vocês que eu vejo aqui uma quarta experiência de tensão na vida de Elias, no momento que Elias agora, ele se encontra com Acasias. Quem era Acasias? Filho de Acabe. Acabe morreu, Jezabel morreu, e o seu filho agora continua reinando errado da mesma forma que o pai. E a Bíblia diz que um dia ele caiu de uma janela e mandou consultar Baal-zebub e Deus Decom. E ali o que acontece? Deus diz para Elias: vai lá e diga para os mensageiros dele, que se porventura não há Deus em Israel, para que eles mandem consultar Baal-zebub e Deus Decom, pois da cama que ele subiu, ele não vai descer, e ele vai morrer. E os mensageiros voltaram e disseram assim: olha, nós encontramos um homem, o homem disse que você vai morrer, você não vai viver não. Ele disse: quem é esse homem? Olha, ele estava cingido com uma cinta, né, um cinturão na cintura. Ele disse: é Elias. Mandou pegar um capitão com mais 50 soldados, e mandou ir até aonde estava Elias. E quando ele chegou lá, irmãos, naquele momento de tensão de Elias, a Bíblia diz que Elias disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma esse capitão com esses soldados. E assim aconteceu. Depois Acasias mandou mais um grupo de soldados com mais um capitão. Elias clamou, o fogo do céu desceu. Na terceira vez, naquele momento de tensão, a Bíblia diz que o capitão chegou com mais 50 soldados e disse: não faça nada conosco, tenha misericórdia de nós e dos nossos soldados. E a Bíblia diz que Elias foi e trouxe a mensagem a Acasias. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com essas experiências de Elias? Eu quero te dizer que a tensão, ela pode nos levar a lugares altos. Por quê? Porque lá em 2 Reis 2:11, nós vamos ver que Elias foi tomado aos céus. Elias, irmãos, ele foi tomado aos céus em um redemoinho. Ele foi conduzido aos céus. Então, na verdade, a tensão, irmão, ela vai nos levar para cima. A experiência que Elias teve com Deus, sabe? A perseverança, a luta que foi a vida de Elias, conduziu Elias, irmão, à sua vitória. Você reclama demais dos problemas que você tem enfrentado, das situações, mas são esses problemas que você tem vivido que vai te amadurecer, que vai te fazer um homem de Deus, irmão. Elias, você olha aqui e diz: meu Deus do céu, mas Elias só passou por dificuldade, Elias só passou por tensões. Não, Elias teve momentos bons, mas o que trouxe o crescimento para a vida de Elias, o que fez Elias ser esse homem de Deus, ao ponto de ser arrebatado, irmão, foi as tensões que ele viveu, essas dificuldades que ele viveu. Então, o que vai te fazer um grande homem, uma grande mulher, irmãos, são essas tensões da sua vida. Sabe? Então, hoje você olha para esse momento difícil e fala: puxa, pastor, esse momento que eu estou vivendo, de dificuldade, sabe, de preocupação, roubando a minha paz. O que eu quero te dizer, querido, que são esses momentos que você acha que Deus não está mais com você, que Deus não está te ouvindo, que vai gerar crescimento na sua vida. Eu falei pela manhã, minha mãe não gosta que eu falo muito disso não, mas minha mãe batia demais em nós. Ô velhinha que gostava de bater. A gente apanhava por tudo, sabe? E eram uns momentos meio chatos assim, na hora de apanhar. Quem gosta de apanhar? Ninguém, não é verdade? E minha mãe gostava demais de apanhar, mas eu fico observando, irmãos, que naqueles momentos eu ficava com muita raiva, mas eu também era muito levado, fazia muita coisa errada também. Mas hoje eu percebo, irmão, que foi, sabe, aqueles momentos de tensões que eu vivi, que minha mãe, sabe, pegava duro com a gente, que me fez eu ser gente, irmão. Eu conheço amigos meus que não apanhavam dos seus pais. Muitos já não estão vivendo mais, irmão.
muitos já não estão vivendo mais. Então, nós não queremos passar essas dificuldades, nós só queremos coisas boas. Mas, você pode ver, o Gilberto, quando nós nos encontramos, cadê? Ele está lá embaixo? O Gilberto, no dia que nós nos encontramos, ele falou assim: pastor, o senhor batia em mim, né, rapaz? Eu falei: mas eu não lembro. Mas minha mãe disse que quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece não, porque é a tensão, né? É aquele momento de tensão. Eu não lembro em quem eu bati quando era moleque, mas de que eu apanhei, irmão, pode o camarada passar hoje na minha frente, que eu lembro das pancadas que eu levei. Tinha um rapaz lá, Benjamin, que eu apanhei um bocado de vez dele, rapaz. E eu ficava muito invocado, porque ele era menor do que eu, rapaz. Mas, aí agora, sabe, depois de casado, outro dia encontrei com ele. Mas você sabe que eu lembro de tudinho que ele fazia comigo? Né? De todos os murros que ele me deu, eu lembro. Não é verdade? Por quê? Porque são os momentos de tensão que trazem o crescimento para nós, que marca a nossa vida. Olha aqui para mim, você é o que você é hoje, por esses momentos de tensão, porque são esses momentos que traz esses conflitos, que nos traz o amadurecimento, que vai fazer você ser uma pessoa melhor. São esses conflitos que muitas vezes nós vivemos, que vai fazer você amanhã ser um grande homem. Então, querido, você não pode, como disse o Tiago, você não pode ficar reclamando que você está passando. Você tem mais é que perseverar, você tem mais é que permanecer aonde você está. E acreditar, irmãos, que isso que você está vivendo é para trazer crescimento espiritual para a sua vida. Porque é nesses momentos de tensão que você tem que responder a Deus. É nesses momentos de tensão, nesse momento de medo, nesse momento de preocupação, nesse momento de enervamento, que você está nervoso, estressado demais, que você tem que responder a Deus. Que você tem que mostrar o quanto você confia nele. É o momento, sabe, que você vai dizer: não, Deus, eu acredito que isso está acontecendo na minha vida, porque vai trazer um crescimento maior. Se você, irmão, está vivendo momentos difíceis, momentos que têm gerado medo, preocupação, roubado a sua alegria, eu quero dizer para você, como disse Tiago, esses momentos perseverem, porque isso vai gerar em você um grande crescimento. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Deus usa a tensão, segundo ponto, Deus usa a tensão para falar conosco. A Bíblia diz lá em Jó 38:1, depois disso o Senhor veio no meio de um redemoinho e falou a Jó. Irmãos, é no meio da tensão que Deus vai falar com você. É no meio, irmão, da dificuldade, é no meio do medo, é no meio da preocupação, é no meio daquele desânimo que Deus vai falar com você. Pois o Senhor falou com Jó em um redemoinho, irmão. Por quê? Porque Jó estava passando por uma situação extrema de tensão. A Bíblia diz que Jó tinha perdido todos os seus filhos, Jó tinha perdido a sua saúde, Jó tinha perdido a sua riqueza. Olha só a tensão que esse homem estava vivendo. Mas foi nesse momento de tensão que Deus falou com ele. Por quê? Porque é no meio da tensão que você vai conhecer o Deus de verdade. Lá em Jó 42:5 ele diz assim: pois eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus com os meus próprios olhos. Irmãos, você tem que entender que é nesse momento de tensão que Deus vai mostrar que Ele é Deus para você, que você vai ver Deus de verdade. Tem pessoas que só ouviu falar de Deus. Ouvir falar, irmãos, nos fala de informação. Tem gente que só tem informação de Deus. Tem gente que só tem, irmãos, notícia de Deus. Ele não conhece o Deus de verdade. É como Jó. Jó, irmãos, era um homem temente a Deus, sim, senhor. Jó era um homem obediente a Deus, sim, senhor. Mas ele fazia tudo isso somente por ouvir falar de Deus. Mas agora, nesse momento de tensão, que Jó perde tudo, parece que está tudo acabado, parece que mais nada tem resposta para ele. Deus vem no redemoinho, Jó revoltado, Jó começa a amaldiçoar até o dia que nasceu, até o leite que ele mamou. E aí Deus vem no meio de um redemoinho, no momento de tensão, aonde Jó achava que não tinha mais valor nenhum à vida, e Deus fala com Jó: aonde você estava, Jó?
quando eu firmei os luminares. E Deus foi mostrando para Jó, irmãos. Aí quando chega lá no final do livro de Jó, ele disse: Deus, eu só conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor vendo. Agora eu conheço o Senhor com os meus próprios olhos. Ver fala de visão, irmão. Enquanto você não tiver uma visão de Deus, você vai ser uma pessoa estressada. Enquanto você, sabe, não tiver uma visão de Deus, sabe, qualquer tensão que você for viver, é motivo de você desistir, é motivo de você parar. A questão, irmão, não é que Deus quer o melhor. Na verdade, olha só como o amor de Deus é grande para a sua vida. O que Deus está dizendo nesta noite para você, que essa dificuldade que você está vivendo, essa tensão, esse medo, essa preocupação, esse momento difícil que você está vivendo, Deus não está dizendo que isso vai ser para sempre, não. Ele só está dizendo para você: olha, isso vai trazer para você crescimento, meu filho. Isso não é para te matar, isso não é para desviar, mas você persevere com a tua fé, porque esse momento vai trazer um grande crescimento na tua vida. Mas quando nós não temos visão de Deus, nós achamos que Deus não está ouvindo nossa oração. Nós estamos passando por isso, sabe por quê? Nós estamos passando por isso porque você está no pecado, você está no erro, e aí as pessoas começam a julgar. Foi isso que os amigos de Jó fizeram, querendo que Jó confessasse o pecado dele pelaquela situação que ele estava vivendo. Quando a pessoa não conhece, não tem uma visão de Deus, ele faz isso. Nós precisamos ter uma visão de Deus, examinar quem é Deus, discernir quem é Deus, sabe, irmão, distinguir quem é Deus. Pergunta para o teu irmão: você conhece Deus de verdade? Posso contar uma historinha? Faz tempo que eu não conto uma historinha. Posso? Os mais antigos aqui comigo já ouviram, mas deixa eu contar que é muito interessante. Tem pessoas que não conhecem Deus, irmão, e tudo na vida, as pessoas acabam passando Deus de uma forma totalmente errada. Um irmão muito crente, abençoado, casado, tinha sua esposa e uma filhinha. Ele amava demais, tanto a sua filha como a sua esposa. Aí chegou um certo dia, a esposa dele ficou doente. Passou alguns dias, ela morreu. Aquele irmão ficou triste demais, irmão. Ficou amargurado. Mas, irmãos, passou uns 15 dias, a filha dele morreu. Quer dizer, as duas coisas que ele mais amava na vida, ele acaba de perder em poucos dias. E aquele irmão ficou com o coração partido, coração triturado, angustiado. Aí um dia o pastor foi na casa dele. Aí o pastor chegou lá e disse para ele assim: olha, irmão, você está na prova, você está no estreito, irmão, Deus está te provando, mas tem uma coisa, irmão, que você pode ter certeza: existe uma nuvem escura sobre a sua cabeça, mas quando essa nuvem escura passar sobre a sua cabeça, a vitória virá. E tem muita gente que fala assim: graças a Deus. Isso é falta de conhecer Deus, irmão. Quem tem visão de Deus, quem examina Deus, quem distingue Deus, quem sabe quem Deus é, faz que nesse irmão. Esse irmão olhou para o pastor e disse: nada disso, pastor. Não tem nuvem nenhuma em cima da minha cabeça. Deixa eu te falar um negócio. O que eu vivi nesses poucos dias agora, pastor, eu nunca imaginei na minha vida. Meu coração está quebrado, triturado, de tanta dor, de tanto sofrimento. Eu perdi as duas coisas que eu mais amava, pastor: a minha esposa e minha filhinha. E eu vou te dizer algo: não existe nenhuma nuvem sobre a minha cabeça, não. Sabe por quê? Porque Deus nunca esteve tão perto de mim como Ele está agora. Não tem nada que interpusesse entre eu e Deus, porque Deus nunca esteve tão perto de mim como nesses dias. Porque se Deus estivesse distante de mim, eu não teria condições de suportar a dor que eu estou suportando agora. Preste atenção numa coisa, irmão: quando a tensão vem sobre as nossas vidas, é o momento que Deus mais está perto de você. Não fique resmungando, não fique reclamando, não fique blasfemando contra Deus, não, porque é no momento de maior tensão que Deus está do seu lado, irmão. Não tem nuvem escura nenhuma sobre a sua cabeça, não.
Deus não deixou de ouvir a tua oração, não. Mas isso que você está passando é para trazer crescimento para a tua vida. Você vai amadurecer como homem, você vai amadurecer como mulher, você vai amadurecer como mãe, você vai amadurecer como filho, você vai amadurecer como jovem. Isso que você está passando agora está doendo, está deixando você estressado, está deixando você nervoso, você está perdendo suas forças, você está com medo. Mas tudo isso é para trazer crescimento para a sua vida. Você pode aplaudir a Ele, aleluia! Você entende o que Tiago está dizendo agora, irmão? O Tiago está dizendo que essas dificuldades, eu tenho que me alegrar. Sabe por quê? Porque a minha perseverança na tensão que eu estou vivendo vai me trazer crescimento, vai me levar para cima. Presta atenção, irmão. Os grandes homens de Deus foram homens que viveram uma vida de tensão. Foram homens que passaram por grande dificuldade. Não recue, irmão. Deus não quer que você vá para o abismo, não. Deus não quer te matar, não. Deus não quer que você viva uma vidinha medíocre, não. Mas o que você está passando vai gerar crescimento para você. Você vai ver o homem que você vai ser amanhã. Você vai ver a mulher que você vai ser amanhã. Mas para isso o que Tiago diz: persevere, prove a tua fé, porque isso vai trazer amadurecimento para você, vai trazer crescimento para você. Amém, irmão? Por quê, pastor? Porque, terceiro ponto, é na tensão que descobrimos as nossas fraquezas e a nossa incapacidade, irmão. É no momento da tensão que nós descobrimos, irmãos, as nossas limitações. Porque é na tensão que nós aprendemos a confiar em Deus. E saber que sem Ele nada nós podemos, irmão. Sabe, é nesse momento que nós não temos mais como fazer nada. Olha para o lado, não vira nada, não consigo nada. É nesse momento de tensão que você diz: sem Deus não dá. Porque é no meio dessa situação que Deus vai elevá-lo e se manifestar a você, irmão. É nesse momento difícil, de medo, de angústia, de dor, que você está sentindo, é que Deus vai se manifestar na sua vida, querido. Sabe por quê? Eu posso te dizer algo. Eu não sei quantos ventos contrários têm feito da sua vida um redemoinho nesses dias. Eu não sei quantos ventos contrários. Porque o redemoinho, na verdade, são essas forças contrárias. Eu não sei, sabe, o que tem acontecido com você. Quantas coisas têm acontecido na sua vida nesses dias para fazer a tua vida um redemoinho. Sabe, eu não sei, mas uma coisa eu posso te dizer: você vai sair dessa tensão amadurecido e mais resistente. Sabe por quê? Porque outros redemoinhos virão na sua vida. Outros virão. Preste bem atenção, irmão, tanto que você já cresceu. Olhe o quanto você amadureceu. Hoje você já lida com certas situações bem diferentes de alguns anos atrás. Hoje tem coisas que já não te deixam mais nervoso. Hoje tem coisas que já não tira mais o seu sono. Mas sabe por quê? Porque cada tensão que nós vivemos, cada conflito que nós vivemos, nós vamos amadurecendo. Mas por quê, pastor? Porque Deus está nos preparando para coisas maiores, irmão. Esse conflito, essa tensão que você está vivendo, Deus, na verdade, vai fazer tudo isso se transformar em bênção. Mas tudo isso, irmão, vai estar te preparando para outras situações que virão. É assim mesmo, irmão. É assim, porque é dessa maneira que nós amadurecemos. Você acha que uma criança, quando ela está... Tem alguma irmã grávida aqui, não? A Jéssica, é verdade. Parabéns, Jonathan e Jéssica. A Jéssica, você vai ver daqui uns dias, a Jéssica vai começar a ter a barriguinha, né? Vai virar uma barrigona, porque a criança, vai chegar um certo momento que ela tem que sair. Você já viu a luta que é para nascer uma criança? A dificuldade, a pressão que a mulher tem que fazer,
A força, por quê? Porque a criança não quer sair, ela tá confortável ali, está sendo alimentada, ela está ali, sabe, naquele calor, e quando ela imagina para onde ela tem que vir, para o desconforto que ela tem que vir, ela resiste, tanto que ela já vem chorando, né? Mas por quê? Porque, na verdade, querido, nós queremos somente o conforto. Mas essa criança, se não sair do ventre da mãe dela, ela não cresce. Ela nunca vai andar. Ela nunca vai falar. Para ela falar, ela tem que ser gerada. Ela tem que passar por dificuldade. Vai ter que passar frio agora. Vai ter que tomar banho todo dia agora. Mas isso vai gerar um crescimento. Então, todas as tensões de nossas vidas traz crescimento. Posso ouvir um amém? Amém. Então, querido, canalize esse redemoinho para cima. Canalize. Tudo isso que você tem vivido, canalize isso para cima. Por quê, pastor Zé Carlos? Porque, na verdade, irmão, não deixe que esse redemoinho faça como a água sugada pelo buraco de um tanque. Todo mundo agora tem máquina, mas quem tem tanque na sua casa? Tanque de lavar roupa. Você já viu o que acontece quando o tanque está cheio? Tem uma tampinha lá, não tem? Está tudo bonitinho a água, não está? Quando você puxa a tampa, o que acontece? Aquela água sai tudo para baixo. Presta atenção no que eu estou dizendo, irmão. Não canalize essa tensão na sua vida para dentro de você. Hoje nós temos pessoas que têm problema de saúde, são obrigados a tomar remédio para dormir, vivem estressados, pessoas que não têm paciência, pessoas que estão sofrendo fisicamente, pessoas que só vivem nervoso. Por quê? Porque você tem canalizado toda essa tensão para dentro de você. Presta atenção, como diz minha mãe, você é de carne e osso. Você não aguenta toda essa tensão. Você não aguenta tudo isso. Eu quero te dizer que se nós não pegarmos essa tensão que nós vivemos, essa preocupação, esse medo, esse enervamento, essa situação, e nós não aprendemos a canalizar ela para cima, para Deus, você não vai aguentar, irmão. Hoje todo mundo, a maioria das pessoas, se vai no médico, problema de pressão. Olha, a pressão está desregulada. Problema de coração. Mas o que é isso, irmão? É a tensão que nós vivemos. O cristão tem que aprender a canalizar a sua atenção para Deus. Deus não quer que você viva estressado, irmão. Deus não quer que você viva nervoso. Por isso que ele está dizendo, isso vai gerar crescimento. Mas pastor, e essa dificuldade que eu estou vivendo? Pois ele está te ensinando, a partir de hoje, pegue toda essa preocupação, pegue todo esse medo, pegue toda essa insegurança, e não deixe ela fazer como a água de um tanque, desça para dentro de você, mas pegue isso, irmão, e faça como um redemoinho, manda subir para o alto, entregue na mão de Deus toda essa atenção, persevere nele, confie nele e comece a adorar a ele pela sua vitória. Mas não, irmão, o que você está fazendo? Você está canalizando tudo para dentro de você. Hoje você é uma pessoa que não tem alegria. Hoje você é uma pessoa que só vive preocupado. Hoje você é uma pessoa que já está sem saúde. Por que você acha que Deus quer que você fique assim? Não. Deus quer que você fique tomando calmante para dormir? Não. Mas enquanto nós não aprendemos a canalizar esta atenção para Deus e ficar canalizando esse negócio para dentro de nós, você não aguenta, você é de carne e osso, e Deus sabe isso. Por isso que Deus está dizendo para você, canaliza esse negócio para mim, entrega nas minhas mãos, descansa, persevere, só me adore, só persevere, e você vai ver a vitória, irmão. Eu sei que eu falo aqui nessa noite para muitas pessoas que já nem crê mais na felicidade. Já não crê, sabe? Porque já foi tantas decepções.
Sabe? A pessoa já viveu tantas decepções na vida, que a pessoa já não crê mais. E hoje, eu estou dizendo para você, você sabe por que você vive uma pessoa cheia de preocupação? Sem paz? Porque você está canalizando tudo para dentro de você. Eu quero que hoje você vai mudar, você vai fazer você vai mudar essa direção desse negócio hoje. Você vai pegar toda essa atenção e vai canalizar para cima. Tá, irmão? Você vai canalizar para cima. Você vai entregar tudo isso para o teu Deus. Ok, irmão? Por quê? Você vai orar e crer que mesmo que tudo pareça uma bagunça, porque o redemoinho faz uma bagunça, faz ou não faz? Deus vai manifestar no meio dele. Ainda que tudo isso, mas você vai aprender a fazer isso. Porque tem gente que vai orar a Deus, ele quer orar assim: Senhor meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, o Deus que tudo pode. Para de hipocrisia, irmão. Presta atenção. Você tem que canalizar o que está dentro de você. Você tem que aprender a canalizar o que está dentro de você. E como é que você tem que orar? Do jeito que o negócio está aí dentro de você. Se fosse minha mãe, ela ia orar assim, irmão: hoje, Deus, eu estou espritada. Sabe o que é isso? Doida. Você vai dizer: Deus, hoje eu estou doido, eu estou espritado, eu não estou aguentando, estou nervoso, Deus. Se fulano aparecer perto de mim, Deus, eu vou agarrar no pescoço. Mas calma, você é um líder, mas eu estou dizendo é para Deus. Eu tenho que canalizar para o alto, porque se eu ficar com esse negócio dentro de mim, e daqui a uns dias eu não aguento. Por que você acha que tem gente que está entregando célula? Por que você acha que tem gente que está largando a igreja? Porque em vez de ele canalizar as coisas para Deus, está canalizando para ele. E você não vai aguentar. Nós não somos homens de ferro, e nem tão pouco, minha irmã, você é mulher maravilha. Então aprenda a canalizar as coisas para Deus, e deixe que Deus cuide dela, porque você é de carne e osso. Então você tem que dizer para Deus: você está sentindo. Quem já foi no médico aqui? Todo mundo? Então fica fácil de eu te ensinar. Ô, tadinho. Leandro quase perdeu os 2 dedos. Mas isso vai trazer experiência para você. Vai trazer crescimento para a sua vida e mais 15 dias de descanso. Agora veja só, você já foi no médico? Como é que você faz no médico? Você entra, o médico fala assim: bom dia. Como é que ele fala? Por favor, encosta a porta. É ou não é? Porque agora o teu assunto é entre você e o médico. E o médico vai dizer: o que você tem? Aí você chega lá e fala: meu doutor, o senhor sabe como é a vida. É assim que você fala para o médico? Não. Você fala assim: não, doutor, eu estou com uma dor no pé da barriga. Quem falou que barriga tem pé? Mas é assim que nós falamos para o médico, irmão. Estou com a dor no pé da barriga, no pé da virilha. Mas por quê? Porque o médico tem que entender onde é a minha dor. Então, irmão, você tem que aprender a falar com Deus. E como é que você vai falar com Deus? Do mesmo jeito que o médico. Você vai entrar no teu quarto, trancar a tua porta e falar com o doutor Jesus. Você vai dizer para o doutor Jesus: Deus, hoje eu estou com um nervoso tão grande, eu estou enervado. Se eu não canalizar esse negócio aí para o Senhor, eu não sei o que eu faço. Mas deixa eu te dizer o que muitos fazem, irmão. O camarada está estressado e a coitada da mulher está lá, fazendo almoço. Aí a mulher diz assim: acabou o gás. Que acabou o gás? O quê? Que você não sabe cuidar das coisas. A mulher fala: meu Deus do céu. Mas por que essa ignorância? Porque em vez de canalizar a situação financeira que ele está vivendo para Deus, ele canaliza onde? Na mulher. E os cachorros, tadinho, irmão. Sai da minha frente. Olha só, o que o cachorro fez? Em vez de você ir na sala do doutor Jesus, trancar a tua porta, pegar tudo que você está passando, canalizar para ele, do jeitinho que você está sentindo, você pega, canaliza nos filhos, sai dando tapa na orelha dos filhos, tadinho.
O coitadinho roda e fala assim: mãe, o que eu fiz? Não é, teu pai está canalizando tudo. Para, irmão. Hoje você está sendo uma pessoa desculpa, vocês me perdoam? Mas você está sendo uma pessoa insuportável. Porque você está canalizando tudo errado. Você canaliza para cima de mulher. Você canaliza para cima. Quem aqui trabalha em empresa? Já viu quando o encarregado chega xingando todo mundo, dando bronca todo mundo? Você fala assim: nossa, deve ter brigado com a mulher. Quer dizer, ele briga com a mulher, vai canalizar com os empregados. Aí ele vem, estressa, acaba estressando todo mundo. Tem casa que é estressado, por quê? Porque as pessoas não estão. Irmão, você tem que aprender. Do mesmo jeitinho que você vai no seu médico, aprenda a partir de hoje, pegar toda essa atenção. Entra na sala do Dr. Jesus, dobra teu joelho e diga: Deus, senta aqui, eu fico de joelho aqui do meu lado, porque agora, Deus, é eu e o Senhor, eu vou contar tudinho, mas tudinho está no meu coração. E fala, irmão, porque quando você se levantar, você vai ver, irmão, como um bálsamo que ele vai derramar. Mas não, irmão, do jeito que você está estressado, você sai na rua. E quando o cara está estressado, beijo, que ele pega o volante do carro. Gente, eu detesto andar com gente estressada no trânsito. Sai tesourando todo mundo, cortando todo mundo, colando, buzinando. E é um negócio que, gente de Deus, que coisa irritante. Por quê? Está canalizando tudo no carro, aí faz besteira. Presta atenção como é simples. Você está me entendendo? Disseram que eu já acabei, então deixa eu te falar o último ponto, então. Por quê, irmãos? Porque a atenção precisa ser direcionada para se tornar algo transformador. A atenção direcionada se torna uma oração extensa que vai tocar o coração de Deus. Quando você direciona essa atenção, isso vai virar uma oração profunda, que vai mexer realmente com o coração de Deus. Então, querido, o redemoinho precisa ser levado para cima. Diga, o redemoinho tem que ser levado para cima. Você sabe por que você vive tão aí? Já hoje, você já está vivendo sequelas de toda essa tensão da sua vida. A sua saúde já está comprometida. Já está comprometida. Por que a sua saúde está comprometida? Porque você tem canalizado esse redemoinho para dentro de você e não para cima. Você, neste momento, você vai poder ouvir a voz de Deus falando suavemente no meio do redemoinho. Como o próprio Elias. Deus falou suavemente para ele, querido. Só Deus pode transformar tragédia em bênção. Diga comigo, só Deus pode transformar a tragédia em bênção. O livro de Zacarias diz que Deus anda no meio dos redemoinhos. Só Deus pode transformar essa tragédia em verdadeiras bênçãos. Por quê? Porque o redemoinho, ele tem o poder de bagunçar tudo, de colocar tudo de perna para o alto. É ou não é? Mas é no meio dessa situação caótica, que nós conhecemos Deus e o seu poder transformador. É nessa situação difícil que Deus vai se manifestar. Amém? Eu gostaria que você se colocasse sobre os pés. Eu gostaria que você escolhesse uma pessoa aí do seu lado. Pegue na mão dele e olhe para ele. E você vai dizer o seguinte para ele agora. Você vai dizer o seguinte para ele. Diga assim: atenção. Nos traz amadurecimento espiritual para termos crescimento necessário para a vida de vencedor. Diga para o teu irmão: Abraão, Deus apareceu a ele como El Shaddai. Diga para ele, sabe por quê? Porque Deus quis mostrar para ele que pode suprir todas as necessidades. Diga para ele: Jacó, Deus apareceu para ele como um anjo guerreiro. Diga para ele, sabe por quê? Porque Deus queria mostrar para ele que podia mudar a vida dele. Diga para ele: Moisés, Deus apareceu para ele
no meio da sarça ardente. Sabe por quê? Porque ele queria mostrar o seu fogo, que não depende de poder de humano. Diga para ele: Elias, Deus apareceu para ele em um cício, ou seja, falando baixo e suave. Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar que ele era o descanso. E ele diz, para finalizar, diga para o teu irmão: Jó, Deus apareceu para ele no meio de um redemoinho. Sabe por quê? Porque ele queria mostrar para Jó que ele está presente no meio de nossas tribulações. Diga para o teu irmão agora, olhando nitidamente nos olhos dele: Deus quer aparecer para você. Por isso agora, irmãos, eu te convido. Você agora vai abrir o teu coração, sem formalidade nenhuma. E agora você vai canalizar o que está dentro de você. Esse negócio que tem roubado a tua alegria, esse negócio que tem roubado a tua paz, esse negócio que tem deixado de ser nervoso, esse negócio que tem roubado a sua saúde. Se você tiver vergonha de falar, você vai falar somente em espírito, mas você precisa hoje canalizar essa tensão que você está vivendo para o alto, porque você não aguenta mais. E se você continuar canalizando toda a tensão para dentro de você, uma hora você explode, porque nós somos seres humanos e Deus conhece as nossas limitações. Então agora fecha os teus olhos e agora abra o teu coração e comece a canalizar tudo que você está vivendo. Comece a dizer para Deus tudo. Expresse todo o seu sentimento agora, o seu medo, suas preocupações, seus enervamentos, tudo aquilo que tem quase feito você explodir. Eu quero que você agora canalize tudo para o alto. Faça isso. Eu quero que você saia daqui hoje flutuando, com um sorriso no rosto. Não porque as tensões acabaram, mas porque elas foram canalizadas para o lugar certo. Porque enquanto tudo estiver dentro de você, você não vai conseguir expressar alegria, paz, satisfação. Você sabe que você não está aguentando mais. Você sabe que está difícil. Então fale com Deus agora.